graça e a paz do Senhor Jesus, amados irmãos e irmãs, estamos aqui preparando para iniciar esse seminário, essa aula dentro da palavra de aprofundamento bíblico nessa noite, sobre profecias cumpridas, sinais do fim. Amém? Então você pode ali ver o tema, né? A escatologia, o estudo das últimas coisas, sinais do fim, seminário de profecias cumpridas. Vamos então fazer a parte 1, né? Esse seminário de hoje é a parte 1. Eu sou a pastora Cláudia Breves Cardoso, tenho o prazer de estar falando para você. Estamos falando aqui da Igreja Missionária Viva, em Barra Mansa, Rio de Janeiro. Então nós vamos estar dando início. Vamos orar nesse momento? Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, envia Teu Espírito Santo agora sobre nós e sobre cada lar, dando sabedoria, entendimento, capacitando a cada irmão a entender a Tua palavra, Senhor. Nos ajuda, Pai, a buscar conhecimento mesmo da Tua palavra, estar alicerçado na Tua palavra neste momento, Senhor. Capacita cada irmão, coloca agora Teus anjos em cada lar e vem, Senhor, esclarecendo, iluminando a nossa mente no entendimento da Tua palavra. Ó Espírito Santo, Tu que habitas em nós, o Senhor que inspirou a palavra a ser escrita, agora dá-nos a revelação da mesma. Precisamos de Ti nesta noite e sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Vamos então, o primeiro versículo aqui, pode passar para mim? Isso. Você vai abrir aí a tua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 3, e nós vamos ler alguns versículos que vai iniciar esse seminário, né? Falando já a base bíblica acerca da volta de Cristo. E daqui a pouco nós vamos voltar ao Velho Testamento, falando sobre profecias e o seu cumprimento, ok? Então vamos lá, 2 Pedro 3, a partir do versículo 1. Amados, escrevo-vos, vou estar lendo aqui, vocês vão acompanhando ali. Amados, é bem diferente, então vamos junto aqui. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação e ânimo sincero. Versículo 2: para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento como apóstolo do Senhor e Salvador. Versículo 3: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão o quê? Vencedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Pode passar? Então muitas pessoas têm essa ideia. Sempre disseram que Jesus vai voltar, ele nunca voltou e não vai se cumprir. Será que não? Todas as profecias bíblicas têm se cumprido, eu vou te mostrar. Versículo 5: eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste. Gênesis vai falar sobre isso. Gênesis 1, a partir dali do versículo 1, todo o capítulo 1 fala que o Senhor cria tudo por meio da sua palavra. Ele traz à existência aquilo que não existia. Versículo 6: pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Versículo 7: mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo. Porque a terra não será mais destruída por água, mas por fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Pode passar? Aleluia. Versículo 8: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000
como um dia. Versículo 9: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Versículo 10: mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, é quando menos se espera, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Pode passar? Versículo 11: havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencer em santo Pedro já nos exorta a viver em santidade e em devoção, em busca. Versículo 12, ele diz aqui: aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardentes se fundirão. 13, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos o que, irmãos? Novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Amém? Quero deixar esse versículo de introdução falando sobre a verdade da volta de Cristo. A palavra de Deus nos exortando, ainda que muitos dizem que não vai acontecer, mas nós temos ciência que a palavra de Deus, tudo que aqui foi dito como profecia, se cumpriu. Por que somente a volta de Cristo não iria se cumprir? Então vamos agora passar a analisar algumas profecias bíblicas e o seu cumprimento. Pode passar? Glória a Deus, que Deus te abençoe, que você vai acompanhando aí, tá? Primeira profecia que eu queria abordar com você nesta noite está aqui, é o nascimento de Jesus. Isaías 9, 6 e 7, que diz o quê? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Versículo 7: do aumento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo, com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Há uma promessa, uma profecia aqui de Isaías, o profeta messiânico, que viria um menino da família, da linhagem de Davi. E esse menino, obrigada, querida, e esse menino, ele estaria o quê? Assentando o trono de Davi, reinando. Ele seria maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Aí, quando é que vai se cumprir essa profecia de Isaías? Você pode ver aqui, Lucas 1, 31 e 32, que diz: e eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. 32, este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Então aquele menino, profetizado por Isaías, o seu nascimento, agora essa palavra vai se cumprir na vida de Jesus, que vem da linhagem também de Davi ali, né, através da sua família. Então você vai ver o cumprimento do nascimento de Jesus. O que foi profetizado por Isaías agora se cumpre. Amém? Pode passar? Ainda nós temos aqui a unção ministerial de Jesus. Jesus nasceu conforme a profecia, ele cresce e agora ele é ungido como, né, o Messias para fazer aquela obra, aqueles sinais. Então Isaías 61 vai dizer aqui, no versículo 1 e 2: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos. Versículo 2: a apregoar o ano
a consolar todos os tristes. Então, Isaías, ele profetiza que o Espírito do Senhor, e ele teria então a unção e o poder para pregar o Evangelho, as boas novas, para curar os quebrantados de coração, para proclamar a libertação aos cativos. E quando Jesus então começa seu ministério, lá em Lucas 4, confere aí na tua Bíblia, versículo 18 em diante, ele diz assim: o Espírito do Senhor é sobre mim. Ele está lendo na sinagoga Isaías. Ouça isso. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Versículo 20. Quando ele terminou de ler Isaías na sinagoga, ele fecha o livro, diz ali no versículo 20, e cerrando o livro e tornando a dar ao ministro, assentou-se, os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. E no versículo 21 ele diz: então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Glória a Deus. Louvado seja Deus. A palavra de Isaías. Isaías foi um profeta antes de Cristo. Um profeta que ele tinha uma ligação com Deus muito grande. Deus mostrava para ele o que ia acontecer. E agora na vida de Jesus a profecia se cumpre. Porque a Bíblia, ela se explica, né? Ela se cumpre aqui. Nós podemos ver na história se cumprindo essas escrituras maravilhosas. Vamos passar adiante. O sofrimento de Jesus. Isaías também, como profeta messiânico, em um dos seus textos, tem muitos textos, irmãos, mas para que a gente possa logo chegar na parte da volta de Cristo, mas eu precisava passar por esse caminho aqui. Eu não posso fugir, né, desse caminho. Afinal de contas, é a volta do Senhor Jesus. Então, você precisa entender que toda profecia relacionada a Jesus Cristo se cumpriu até aqui. Por que a volta dele não se cumpriria? Então, você precisa analisar isso, estudar isso a fundo e se preparar para essa volta, né, que é o mais importante. Então, Isaías 53, 4 e 5. Olha aí na tua Bíblia, Isaías 53, 4 e 5. Vai dizer: verdadeiramente, Ele tomou a enfermidade, as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia, louvado seja Deus. Vamos ver então o cumprimento disso aqui. Você tem o cumprimento do sofrimento de Cristo em Mateus 27, 30 e 31 e 4 evangelhos, sempre no final dos evangelhos ali, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver o sofrimento de Cristo, sendo humilhado na cruz, tudo que ele passou. Mas eu escolhi 2 versículos aqui, Mateus 27, 30 e 31. E cuspindo nele, tiraram-lhe cana e batiam-lhe com ela na cabeça. 31. E depois de o haver escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe suas vestes e o levaram para ser crucificado. 1 Pedro 2,24 diz assim: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Glória a Deus. Pelas feridas dele, pelo sofrimento dele, nós fomos sarados. Isaías profetiza esse homem. Eu fico
maravilhada com Isaías, com a profecia, quando ele diz: ele levou sobre si as nossas dores. Quando ele diz: ele levou o velho passado. Mas ele está vivendo há 730 anos antes de Cristo nascer. Mas a visão era tão real, a profecia era tão real, que ele viu aquele ato consumado. Ele viu a nossa salvação já consumada através de Cristo na cruz. Mas essa profecia se cumpre, porque podemos ler que Jesus morreu por nós. Amém? Continuando então, vamos ver agora. Profecia relacionada à morte e ressurreição de Jesus. Mateus 20, 17, 18 e 19. Você vai ver o próprio Jesus, né, falando sobre a sua morte e ressurreição. Mateus 20, 17, 18 e 19, ele diz: e subindo Jesus a Jerusalém, chamou de parte os seus 12 discípulos, e no caminho disse-lhes: eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes, aos escribas, e condená-lo-ão à morte. 19. E o entregarão aos gentios, para que dele escarneçam, o açoite, o crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. O próprio Jesus já profetizando acerca da sua própria vida, que ele iria morrer e ressuscitar. Vamos ver aqui então o cumprimento da profecia agora sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Vamos ver? Mateus 27, sobre a morte. Mateus 27, versículo 50 diz: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. Foi o momento que ele expirou, foi o momento que ele morreu, né? A partir dali, depois que ele disse: Pai, está consumado, ele entregou o Espírito ali e morreu. A palavra foi cumprida, a profecia de Jesus foi cumprida. Mateus 28, 8, acerca da ressurreição, e diz assim: e saindo elas pressurosamente do sepulcro com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. Vamos abrir aí, tem um versículo que ele é mais aqui, ó, versículo Mateus 28, abre aí na tua Bíblia, 5 e 6. Mateus 28, 5 e 6. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. O que diz o 6? Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. É o versículo 6 de Mateus 28, tá? Saiu ali o 8, mas é o 6. Que ele diz aqui, do jeito que ele falou, ele cumpriu. Ele morreu e ele ressuscitou. Amém? Pode passar. Continuando aqui, né? A gente tem mais alguns versículos aí, aqui desse lado do cumprimento, tá? A gente vai ter mais versículos sobre o cumprimento aqui. Em Atos capítulo 2, você vai ter um versículo tremendo na pregação, no discurso de Pedro, depois do Pentecoste, se referindo à profecia de Jesus que se cumpriu. Isso já bem depois que o Espírito Santo desce, você vê Pedro pregando e ele fala esse texto aqui, ó, Atos 2, 23 e 24. Atos 2, 23, confirmando a morte de Cristo, ó. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendeste, crucificaste e mataste pelas mãos de injusto. Então não foi só Jesus falando, agora Pedro também testificando, não é? A morte de Jesus, o sofrimento, a morte. Agora no 24, Atos 2, 24.
ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Aleluia! O nosso Cristo não pôde ser preso pelas correntes da morte, porque Ele é a vida, né? Então se cumpriu tanto a morte quanto a ressurreição. Amém? Vamos ver outra profecia cumprida. Agora nós vemos aqui a profecia sobre a descida do Espírito Santo, né? Que também ela tem muito a ver, porque o Espírito Santo é Deus presente hoje na minha e na tua vida, e é o Espírito Santo que vai nos capacitar na área da santificação, da purificação, né? Nos dando condições de subir quando Jesus voltar. Então é importante a gente falar sobre a profecia de Joel 2, 28 e 29. O profeta Joel diz assim, 2, 28 e 29. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonho, vossos jovens terão visões. Versículo 29. Também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Então a profecia, a promessa de Deus, através do profeta Joel, que o Espírito Santo seria derramado. Se nós formos ler outros textos, irmão, é que não vamos estender aqui, mas o próprio Jesus, lá em João 14, João 16, ele vai falar que ele vai ao Pai, mas não deixaria o seu povo órfão. Ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo, que ficaria conosco, estaria em nós. Então ele se cumpre essa profecia em Atos 2, versículo 2 a 4. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa que estava sentado, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Que glória! Então, aquele derramar do Espírito Santo que Joel profetiza, que Jesus confirma, lá em João 14, João 16, agora nós estamos vendo acontecer em Atos 2, de 2 a 4. Vai ser então o cumprimento dessa profecia. Agora vamos adiante, bem? Exatamente. Então chegamos agora nas profecias cumpridas, tá? Da volta de Cristo. Temos mais, irmãos. Então hoje nós vamos fazer essa primeira parte e depois nós vamos além, ok? Então, a volta de Jesus. João 14, vem a profecia, quando Jesus fala no versículo de 1 a 3, assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Olha que promessa. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, olha a promessa: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. É promessa. Ele disse: eu vou, mas eu vou voltar para buscar vocês. Aleluia. Atos 1, 10. Atos 1, 10. Isso. E o versículo também 11. Faltou ali. Vamos lá na tua Bíblia aí. Atos 1, 10 e 11. Porque ele vai falar no momento em que Jesus está subindo ao céu. Olha. No momento em que Jesus foi ao céu após a ressurreição, todos os discípulos estavam ali olhando, né? E o que aconteceu? Atos 1, 10 e 11. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram, versículo 11, olha só: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus
que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como viste subir. Então há uma promessa aqui da parte de Jesus, e também 2 anjos ali de branco falam com os discípulos que esse Jesus que subiu voltará. Nós aguardamos o nosso Senhor Jesus, amém? E agora nós vemos aqui Lucas 21. A volta de Cristo, ela ainda não se cumpriu, a segunda vinda dele. A primeira vinda foi nascendo no ventre de Maria pelo poder do Espírito Santo. Lucas 1, ali 2, vai relatar detalhes. Mas a segunda vinda do Senhor ainda não aconteceu. Porém, nós temos sinais. São esses sinais, alguns desses sinais já se cumpriram. E é isso que eu quero mostrar para você agora, tá bom? Lucas 21, 29 a 31 diz assim: e disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já tem rebentado, vós sabeis que vós mesmos, vendo-as de perto, está já o verão. Assim também vós, quando vides acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Pode passar? O que está dizendo ali? Muitos perguntaram a Jesus, quando Jesus começa a falar dos sinais da vida dele, e Jesus começa a falar sobre guerras, terremotos, pandemias, né? Ele começa a falar sobre nação contra nação, reino contra reino, fome. Quando Jesus começa a falar esses sinais, o que é que nós entendemos ali? Pode passar? Volta um pouquinho isso. Volta um pouquinho. Aí, já vamos entrar aí. O que ele começa então a falar? Ele começa a dizer, olha, quando essas coisas acontecerem, e ele diz, quando vai acontecer? Os discípulos perguntaram, quando é que esses sinais que o Senhor falou vão acontecer? De falsos profetas, de guerra, rumor de guerra, né? Pandemias, como estamos vendo, de tantos sinais. Quando é que isso vai acontecer? E ele fala sobre a parábola da figueira. Ele compara então agora Israel, eu quero te dizer nessa noite que Israel é o relógio de Deus para o mundo. Nós que estudamos a Bíblia, estudamos as profecias, nós temos que observar a nação de Israel, porque é o povo de Deus. É por ela que nós vamos nos guiando baseado na palavra. Então, o que Jesus disse para os discípulos que perguntaram quando essas coisas aconteceriam? Nós vamos procurar saber o que Jesus falou. Jesus disse assim, olha, eu vou contar uma parábola para vocês. Olha para a figueira. Vocês olham a figueira, ela está sequinha. Então, está no inverno, não é? Mas se começar a dar folha, fruto, o que está acontecendo? Está próximo o verão. Assim também será. E Israel, ele é comparado nos profetas à figueira. Então, ele disse exatamente isso, que Israel, ele ia ficar sem moradores, ele ia ficar como uma figueira sem frutos, aquela figueira que secou. Quando Jesus volta do templo, ele vai para o templo e ele diz assim, busque fruto naquela figueira, busque lá. E chegando lá, ela não estava com fruto, lembra? Aí quando Jesus, ele vai para o templo com os discípulos, quando volta, Pedro fala assim, Senhor, mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou está seca até a raiz. Por quê? Porque ele buscou frutos nela e não achou. Então Israel é comparado à figueira. O que Jesus está dizendo? Observe Israel. Enquanto Israel estiver sem fruto, sem folha, enquanto Israel estiver vazio, sem seus filhos, seus moradores, está longe a minha vida. Preste atenção nisso. Mas quando a figueira florescer, quando a figueira der fruto, quando Israel estiver povoado, eu estou às portas. Essas coisas vão acontecer. Então,
nós temos mais uma profecia bíblica falando sobre isso. Então vamos entrar nessa questão sobre Israel sendo povoado, ok? Sobre Israel sem morador e Israel agora com os seus moradores como sinal da vinda de Cristo, ok? Pode passar. Olha aí que interessante. Essa figura, ela relembra para nós o quê? Ezequiel 37. Ezequiel 37. Ezequiel, ele é um profeta, né? Um profeta que ele era sacerdote, ele era filho de sacerdote, estava se preparando para o sacerdócio e de repente estoura a guerra. Nabucodonosor vem, leva o povo para o cativeiro babilônico e Ezequiel vai. E lá no cativeiro ele tem várias visões, várias experiências com Deus. E uma delas está aqui, Ezequiel 37. E ele vê um vale de quê? De ossos secos. Você está vendo ali? Um vale de ossos secos. E Deus fala para ele profetizar no vale. Deus fala para ele profetizar no vale. E aquele vale iria crescer. Pele, iria crescer carne, iria crescer ossos, nervo. E ele iria profetizar o Espírito sendo derramado ali, vindo dos 4 cantos sendo derramado, para que se levantasse um exército naquele lugar, pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo, não é? E olha o que diz no final dessa visão de Ezequiel. Ele fala aqui, ó, lá no finalzinho, Ezequiel 37, e ele diz lá no 12: portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Que coisa forte, né? Sabereis que eu sou o Senhor. Versículo 13: sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, povo meu. 14: porém vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Louvado seja Deus. O que Deus está falando com Ezequiel aqui? O povo de Israel, o povo de Israel, por causa do pecado, da idolatria, do afastamento de Deus, ficou 2000 anos afastado da sua terra. Houve então a diáspora. O que é isso? O povo de Israel se espalhou, foi espalhado por causa da perseguição, muitos morreram e foi espalhado pelo mundo todo. Mas aqui houve uma promessa, uma profecia. O Vale de Ossos Secos fala da nação de Israel, que agora vai ser o quê? Reconstruída, reconstituída. E Deus pergunta: Ezequiel, pode esse Vale de Ossos Secos voltar à vida? Ele diz: Senhor, tu sabes. Como quem diz: eu não posso, eu não sei, mas eu creio que o Senhor pode. Então, se o Senhor quiser, tudo é possível. E o Senhor, então, ele faz essa obra gloriosa, né? O Senhor, então, fala para Ezequiel: Ezequiel, profetiza no vale. Ele fala para Deus fazer e Deus fala: está na tua boca profetizar, né? E Ezequiel profetiza sobre o vale. E agora começa a crescer, você pode ver ali na figura, começa a crescer pele, começa a crescer nervos, começa a ter tendões, e os ossos se juntam. A parte dos ossos se juntar, fala da nação de Israel, que voltando para Israel. Israel é um corpo, e agora as partes do corpo, as partes da nação que se espalharam, ela começa a se juntar. É a primeira fase. Depois fala de crescer carne, crescer ossos, nervos, tendões. Foram as fases que Israel foi passando, de reconstrução da vida de Israel, do Estado de Israel, da vida religiosa, da vida como povo em si, né? Todas as áreas. Depois fala de profetizar para que o Espírito venha dos 4 cantos
ali, isso fala do derramamento do Espírito Santo sobre o povo de Deus ali, que aconteceu em Atos. Então, Ezequiel 37 é uma profecia dada a Ezequiel sobre o povo de Israel, que o povo voltaria a habitar em Israel e, cheio do Espírito, se levantaria como um exército. E isso já aconteceu, né? Já foi cumprido. Amém? Vamos continuar? Pode passar? Aleluia, glória a Deus. A profecia de Isaías 11, né? Também, vamos ver aqui. Deus santo e poderoso. Você tem aqui Isaías 11, 12, que vai confirmar o que eu acabei de falar, né? E há de ser que naquele dia o Senhor tornará a pôr a sua mão para adquirir outra vez o remanescente do seu povo, que for deixado da Assíria e do Egito, de Patros, da Etiópia e de Elã, de Sinar, de Amad, das ilhas do mar. Versículo 12 de Isaías 11. E levantará um estandarte entre as nações, e ajuntará os desterrados de Israel, os dispersos de Judá, congregará desde os 4 confins da terra. Isaías também, junto com Ezequiel, profetiza o retorno. Lá é chamado de Aliá, né? Quando o povo retorna à nação de Israel. De todas as partes do mundo, eles deveriam retornar. Aqui em Ezequiel 11:17 diz assim: portanto dize, assim diz o Senhor Deus, hei de ajuntar-vos do meio dos povos, e vos recolherei das terras para onde fostes lançado, e vos darei a terra de Israel. Promessa de Deus que se cumpre. Pode passar. Promessa de Deus que se cumpre. Porque quando Deus promete na tua palavra, se cumpre. Então fique ligado, a volta do Senhor está aí. Nós estamos vivendo os dias. Irmãos, como é tremendo você vivenciar as profecias. Você está vivendo as profecias. Não é? É muito forte. Olha o que diz Jeremias 31, 38 a 40. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Anamel até a porta da esquina. Cidade será reedificada. Esses dias eu vi na televisão, no jornal, que Israel tem tantas moradias, irmãos, tantas casas, tantos apartamentos, que foi até parado lá um pouco de construir, porque a terra está cheia de pessoas habitadas, né? Glória a Deus pela palavra cumprida. Versículo 39. E a linha de medir estender-se-á para diante dela, até o outeiro de Garebe, e virá-se-á para a Goa. 40. E todo o vale dos cadáveres, da cinza, todos os campos, até o ribeiro de Cedron, até a esquina da porta dos cavalos para o oriente, serão consagrados ao Senhor. Não se arrancará, nem se derrubará mais eternamente. Então fala de uma reconstrução daquela cidade, do povo de Deus ali. Pode passar? Glória a Jesus. E quando é que essas profecias do retorno do povo de Israel para a sua terra? Profecia de Ezequiel no Vale de Ossos Secos. Profecia de Isaías do retorno do povo. Quando é que essa profecia se cumpriu? Aqui, ó. Desde 1948, com a instituição do Estado de Israel. E em 1950, com a lei do retorno. É a lei número 5.710 de 1950, né? Com a Operação Êxodo. Até mesmo o próprio, pode passar que agora tem umas figuras interessantes aí para vocês verem. Olha lá, saiu na revista Veja, né? 14 de maio de 1948. Os líderes da comunidade judaica se reuniram e ali cumpre a profecia de Ezequiel 37. Você está vendo ali?
e o Estado de Israel é restaurado. A profecia de Ezequiel é cumprida a partir de 1948, 14 de maio, quando o Estado de Israel é levantado. E a partir dali, pode passar, começa então, a aliar. O que é o aliar? É o retorno, né? É o retorno. Foi feita a lei do retorno, quando o povo começa a voltar agora para habitar em Israel, né? Houve essa lei pelo premier da época, que voltasse, o primeiro-ministro, que voltasse, aonde houvesse um israelita ou descendente, né, até da terceira geração, pudesse voltar a habitar ali. E se ele vivesse ali por 12 meses fixo, poderia se nacionalizar também israelita. Então, olha aqui, aliar é uma palavra hebraica que tem o significado de subida ou ascensão. Passou a designar o ato de todo judeu que retorna ou sobe para Israel. Aqui as figuras estão um pouco embaçadas, não é? Mas você pode pesquisar mais a fundo e você vai ver que houveram vários retornos de avião. Amém? Vamos retomar aqui, tivemos um probleminha aí, né? E da internet, vamos voltar. Então você pode pesquisar, porque o povo de Israel, ele retorna de várias partes do mundo, como o Senhor falou que ia acontecer. Amém? Ele retorna. Então ali ele volta de avião, volta de navio, até o próprio ministro lá, eles fretam aviões, eles pagam aviões para trazer o povo, como a Operação Êxodo aconteceu, trazendo em vários anos seguindo, depois de 1948, vários, até há pouco tempo agora, estão retornando, até hoje tem famílias, tribos inteiras foram encontradas, né? A tribo de Levi foi encontrada, muitas partes dela, então foram retornando para habitar em Israel. Então a profecia de Ezequiel 37 já se cumpriu. Pode passar. Aqui a gente vê, né, Davi Ben-Gurion, que foi o primeiro ministro naquela época, que anuncia a declaração do Estado de Israel em 14 de maio de 1948. Pode passar. Ali uma foto da reunião, aonde começou a se cumprir. Bem? Agora, uma outra profecia, tá? Que se cumpriu agora em nossos dias, se cumpriu há pouco tempo, ok? A gente vai ver aqui sobre o Mar Morto. Há pouco tempo agora, 47, Ezequiel fala que o Mar Morto viria a ter vida, né? Teria vida. Essa é uma profecia, olha lá. Ezequiel 47, 8 e 9. Então disse-me: estas águas saem para a região oriental e descem ao deserto e entram no mar, e sendo levadas ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis. O 9. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrar estes rios viverá. Haverá nela o quê? Muitíssimo peixe. Escute isso. Ezequiel fala que o Mar Morto, que não dá nada por causa da grande quantidade de sal, né? Então não tem vida. Mar Morto. Lá nessa região, por que ela ficou assim? Porque ali por perto era Sodoma e Gomorra, que foi destruída. Então aquelas águas do Mar Morto não dá nada. Mas Ezequiel profetizou que nos últimos dias, o Mar Morto teria vida. E haveria muitos peixes. Presta atenção nisso. Muitos peixes. Onde estou? Porque lá chegarão estas águas e serão saudáveis e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Então, por onde passasse aquele rio, né, segundo Ezequiel, ele viu águas que saíram debaixo do templo. Ou seja, o Espírito Santo
banhando toda a terra, todas as nações. Por onde o Espírito Santo passasse, iria haver vida. Que o Espírito Santo de Deus possa passar aí na tua casa, na tua vida agora. Amém? Então, ele disse que haveria muitos peixes. E agora, recentemente, um jornalista, um repórter, fotógrafo israelense, né? Ele foi lá fazer uma reportagem no Mar Morto. E ele disse assim na sua reportagem: o Mar Morto é tudo menos morto. Queria que você passasse para mim. Olha aí, gente, dá uma olhadinha como que está o Mar Morto. Foto recente do Mar Morto. Eu fui fazendo essa pesquisa aí para vocês, tá? Então, esse repórter, ele faz parte do projeto que chama o reavivamento, né, do Mar Morto. Em inglês é Dead Sea Revival. Então é um projeto. E ele foi fotografar o Mar Morto. Chegou lá, né? Essa pesquisa foi feita dia 11/10/2018. Muito recente agora, né? Então essa reportagem, ele fez ali esse projeto. E esse fotógrafo, repórter israelense, se chama Noam Bedin. E Bedin então foi fotografar o Mar Morto e chegou lá e disse: o Mar Morto é tudo menos morto. Porque ele viu o fenômeno acontecendo. E ele disse: a profecia de Ezequiel 47 está se cumprindo. Tem peixes no Mar Morto. E os pesquisadores, biólogos mergulharam e viram que tem bactérias lá embaixo. Tem algas vivas, tem coisas vivas, né? Há vida no Mar Morto. Então a gente vê que está se cumprindo o que Deus falou. Lá dentro, lá no fundo, eles descobriram lá no fundo bacias de água doce no fundo daquele mar salgado. Um mar extremamente salgado que as pessoas ficam boiando. Tem até algumas partes de sal, como se fossem estátuas de sal na beira ali daquele Mar Morto. Mas lá no fundo já está brotando água doce e trazendo vida ao Mar Morto. Aquilo que Ezequiel profetizou para os últimos dias já está se cumprindo nos nossos dias. Amém? Pode passar. Uma outra profecia que se cumpriu, tá? É o deserto florescerá. Escute isso: o deserto florescerá. Isaías 35, 1 e 2 diz: o deserto e o lugar solitário se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. O ermo aqui é o deserto de Israel, o Líbano, vários outros desertos lá, muito seco, muito árido. E ele diz o quê? O deserto, o ermo florescerá. E ele diz aqui, versículo 2: abundantemente florescerá e também jubilará de alegria e cantará. A glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo e Sarão. Eles verão a glória do Senhor e o esplendor do nosso Deus. Você quer ver o deserto florescendo? Eu vi há pouco tempo agora, até no jornal, na televisão, que Israel hoje é o maior exportador de frutas, legumes para o mundo. E eles estão plantando aonde? No deserto, porque o deserto já está florescendo. A profecia cumpriu. Vamos ver a figura? Eu quero mostrar para você a pesquisa que eu fiz. Olha aí, olha o deserto de Arabá, lá em Israel. Esse é o deserto qual o Senhor falou através de Isaías 35. Olha como está o deserto já todo plantado, né? Eles plantam ali flores, eles plantam frutos, e o deserto está
florescendo. Profecia cumprida. Tem mais uma figura, não tem? Do deserto? Vamos ver aí. Olha que lindo. Olha que lindo, queridos. É o deserto do Líbano, né? Deserto. Olha que deserto lindo. Todo florido. Deus está falando comigo e contigo. Eu estou voltando. O deserto está florescendo. O mar morto sem vida, eu já estou. Porque conforme o Senhor está voltando, vai se aproximando o dia, a vida de Jesus vem chegando. A vida de Jesus vem chegando, especialmente para Israel, que é o seu povo amado. Deus abençoe a nação de Israel. Você vê chegando vida, o deserto florescendo. O que é isso? Sinal da volta do Senhor. Meu querido, você não está preparado para a volta de Jesus? Então se prepare. Peça o Espírito Santo para te santificar, porque todas as profecias já estão se cumprindo. Amém? Vamos lá, estamos terminando aqui. Vamos lá? Sim, Daniel. Voltando, vamos aí ver uma profecia de Daniel para os nossos dias. Eu quero que você analise comigo aqui, tá? A figura de Daniel. Daniel, lá no capítulo 2, a gente não vai ler o capítulo não. Eu só quero te lembrar o sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor era um grande rei, né? Que foi vencendo todas as nações aí. E aí, ele teve um sonho. Ele viu essa estátua aqui, né? Mas vamos imaginar essa estátua. Ele viu uma estátua muito grande. Olha só, tá vendo? Ele viu uma estátua muito grande, tá? E com a cabeça de ouro, peito e braço de prata, ventre e coxa de cobre, né? De bronze, e as pernas de ferro, e os pés de barro misturado com ferro. E depois ele viu no final do sonho uma pedra, tá? Que sem auxílio de mãos, ou seja, ninguém jogou aquela pedra. Aquela pedra veio do alto e batia nos pés da estátua, e a estátua caía e era toda despedaçada. Toda despedaçada. Essa estátua foi o sonho de Nabucodonosor. Esse sonho ninguém pôde revelar, somente o profeta Daniel, servo de Deus. Ele conseguiu revelar porque ele estava cheio do Espírito de Deus, ele estava ligado com o Senhor, ele estava em propósito com Deus. Então Deus deu para ele que é a interpretação do sonho. Mas por que eu coloquei essa estátua? Porque ela é uma profecia que ela já se cumpriu até os pés. Profecia cumprida até os pés. Vamos ver então? A cabeça de ouro. Quem que é a cabeça de ouro? É Babilônia, né? É Babilônia. É a liderança de Nabucodonosor. Daniel fala, a cabeça és tu. É Babilônia que vem dominando. É a cabeça de ouro, que foi do ano 607 a 539 antes de Cristo. É a liderança de Nabucodonosor. Já aconteceu. E aí Daniel falou, mas você, o teu reino vai passar. Vai ser dominado por outro, que vai ser o quê? O peito e braço de prata. Peito e braço de prata, né? Que vai ser o reinado dos medos e persas. Lembra do rei Dário, né? Daniel serviu também nessa época. Então, medos e persas. 539 a 331 a.C. Então, os braços de prata, o peito de prata, foi o reinado medo-persa. Já aconteceu. E também foi conquistado. Como Daniel falou, são reinos que serão conquistados. Ok? Liga comigo aí. Depois ele disse, o ventre e as coxas, o ventre e a coxa da estátua é de cobre, né? Ou de bronze. Ela era o quê? Foi a Grécia, com Alexandre o Grande, que veio dominando os
medos e persas, que foi aqui 331 a 168 a.C. Já aconteceu também, já cumpriu. Então o ventre de cobre, né, de bronze, já aconteceu, ok? Depois ele fala que as pernas, você está vendo que as pernas é a parte mais longa da visão, da estátua? Então seria um período o quê? Longo, né? Período longo, olha lá. Que foi o quê? O reinado de Roma. Então Roma, ele vem conquistando. Ele conquista a Grécia, ele vai conquistar. E o Império Romano agora, ele assume em 168 a.C. Estão entendendo? E vai até 476 depois de Cristo. Ele pega antes de Jesus nascer. Quando Jesus nasce, está debaixo do Império Romano, do poderio deles, e vai até depois, em 476 depois de Cristo, que é a pernas de ferro. Ela é longa. Alguns autores, alguns estudiosos da Bíblia falam que foi até mais. Mas a gente vê que já se cumpriu. Está vendo como que a visão de Nabucodonosor, a interpretação de Daniel já chegou nos pés. E agora ele fala que os pés é parte de ferro e parte de barro. Barro fala do quê? Do homem. O homem foi feito do barro. Fala da fragilidade desse governo. Fala de governos frágeis. Homens frágeis na liderança. Homens que não têm aquele punho de ouro, de prata, de bronze, de ferro que tiveram os outros reinos. E esse reino não é único, não tem um Alexandre o Grande, um Nabucodonosor, um Dário à frente, tá? Agora nem o Herodes, né? Esse reino agora, aqui do pé, fala que ele se enfraqueceu porque ele se dividiu em 10. Porque os pés têm 10 dedos, né? 5 num pé, 5 no outro. Então você pode observar aqui na estátua que esses últimos reinos será o quê? De vários líderes, nações com vários líderes. Não havia um império que dominasse todas as nações, mas vários líderes divididos ali nos pés. Por isso ele se enfraqueceu. O ferro agora misturado com barro, com a humanidade, com a fragilidade humana, ele começa a ficar o quê? Fraco. Então é a união de pelo menos 10 grandes líderes. Mas o interessante é que no final da profecia aqui, do sonho, da visão, do sonho de Nabucodonosor e da explicação de Daniel, profeta, quando Nabucodonosor disse: no meu sonho eu vi uma pedra que era lançada sem auxílio das mãos e batia nos pés. Quando batia aqui nos pés, olha lá a pedra, tá vendo? Depois que a estátua dos impérios das nações for esmiuçada pela pedra cortada sem auxílio de mãos, Daniel 2, 34 e 35, será estabelecido o reino de Deus na terra. Essa pedra, o Novo Testamento fala que Jesus é a pedra angular. Essa pedra que virá sem auxílio de mãos, essa rocha que virá, vai bater no pé da estátua. A volta de Cristo está para acontecer a qualquer momento. E ele vai, aleluia, ele vai desfazer, ele vai acabar com todo o reinado humano e vai começar o reinado divino. É o reino que vem, o rei justo que vem reinar, é o rei Jesus. Ele é o rei. É o rei que reina com justiça e equidade, com retidão. Ele é a pedra que vem. E aonde é que ele vem? Aonde é que ele bate? Nos pés. Ele não bate na cabeça, não vai bater. Ele não viria no período de Nabucodonosor. Ele não viria no período da Grécia, da Roma. Ele viria lá nos pés, quando os reinos fossem governados por homens frágeis, o reino fosse dividido por vários, né? Porque todo reino dividido, ele não subsiste.
não haveria união, né? Então era mais fácil para ser quebrado. E todos os reinos serão quebrados. Vamos terminar aqui. Tem mais uma. Pode passar, já falei sobre a figueira. Pode passar. Isso, pode passar. Pode voltar um pouquinho. Eu quero terminar então, porque nós vamos fazer uma segunda live, possivelmente aí semana que vem, na outra terça, se Deus assim permitir, que vai ser a parte 2. Então, eu vou entrar em mais detalhes, mas deixa eu só concluir para você, falando aqui, mostrando para você o princípio das dores de Lucas 21. Volta só um aí para mim. Isso, só isso aí. Lucas 21, de 7 a 19, fala do princípio das dores, mas eu queria só destacar, para a gente terminar, de 10 a 12. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino, e haverá em vários lugares, olha só, terremotos. Jesus vai começar a mostrar os sinais próximos da sua vinda. Terremotos, fome, pestilência. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós, vos perseguirão, entregar-vos-ão às sinagogas, às prisões, conduzindo-vos à presença de reis e presidentes, por amor ao meu nome. O versículo 12, vocês sabem, até pela história mesmo, que já se cumpriu. Muitos cristãos foram mortos nas arenas, foram queimados vivos, já se cumpriu. E ele diz aqui no 11: haverá em vários lugares terremoto, fomes, pestilência, né? Fala ali, haverá também espantosos sinais. Na minha Bíblia fala epidemias, né? Epidemias, aqui em Lucas 21. Então ele fala sobre o que está acontecendo. Pode passar para a gente ver só a figura? Olha aqui, ó, uma figura sobre a pandemia, né, do coronavírus. Nós estamos aí vivenciando esse momento. O que é que nós estamos vivenciando? Um dos sinais da volta do Senhor Jesus. O Senhor Jesus está para voltar, e um dos sinais seriam essas pestilências, essas pandemias, epidemias. A gente está vendo ali uma foto muito recente do que está acontecendo. Também ele fala sobre terremotos, né? Terremotos, em toda parte do globo tem muitos terremotos. Eu estava estudando ontem sobre o cinturão de fogo, né? Que é uma região muito grande, onde tem 450 vulcões ativos, em toda a região ali do Pacífico, né? Pegando ali muitos lugares aonde pode ser atingido, muitos países. Toda aquela costa ali pode ser atingida, Micronésia, Polinésia, né? A população ao longo da costa norte, sul-americana do Pacífico, podem ser afetadas. As placas tectônicas estão se movimentando naquele lugar ali. E nós vimos que no Chile, em 22 de maio de 1960, houve um terremoto 9,5, né? O grau dele, muito forte. Domingo agora passado, por exemplo, nós tivemos aqui uma notícia de um vulcão muito forte também nas Filipinas, que desalojou 38 mil pessoas. Ao mesmo tempo que está acontecendo essa pandemia, está acontecendo outras situações muito assim terríveis. Vimos esse vulcão aí em erupção, né, na Filipinas domingo agora. Então muita coisa acontecendo que a gente pode aí observar. Olha lá, aquele vulcão da Filipinas que entrou em erupção domingo agora, dia 12 de abril, né, 2020. Então a gente vê acontecendo, todos os terremotos, as pandemias estão acontecendo. Nós estamos vivenciando os sinais da volta do Senhor. Pode passar, que eu creio que eu acho que vai ser isso. Eu vou terminar com essa figura, quando Apocalipse 16, 12 fala que o rio Eufrates, que é um local ali, o rio Eufrates
primeiramente a profecia, para a gente ver o cumprimento, e eu vou fechar com essa palavra. Olha só, o rio Eufrates está secando. Apocalipse 16, 12, tá? E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Então, como vai haver a guerra do Armagedon, no final, muitos povos viriam unidos contra Israel, teria que ter um local muito grande para essa batalha, que ela vai acontecer. Deus dará vitória ao seu povo, eu creio porque está na palavra. Então precisaria de um local muito grande, e na profecia, João, o apóstolo João, ele vai ter essa visão das últimas coisas, que é Apocalipse 16, 12, ele vê o que? O rio Eufrates secando. O rio Eufrates era um dos rios que banhava o Jardim do Éden. Então, possivelmente, nessa região, né, ali ficaria, há muitos anos atrás, o Jardim do Éden. E esse rio, ele persistiu, né? Alguns rios do Éden foram, eles acabaram com a época do dilúvio, mas o rio Eufrates, como ele é profético, ele continuava, até que ele veio agora. Essa foto aqui, ó, é recente. Como que está o rio Eufrates, né? Está bem seco aqui, a gente pode, olha lá, vários lugares agora, recentemente, do rio Eufrates, você está vendo? Tem poucas veias de água nele, ó. É uma região, olha lá, as pessoas andando, bem seco, o rio Eufrates está bem seco. Então são profecias bíblicas que já estão cumpridas. Amém? Vamos fechar. Eu quero deixar esse conselho agora para você, do apóstolo João. A gente vai fechar com esse conselho após essa primeira aula do seminário Profecias Cumpridas. Eu deixo esse conselho para você de todo o meu coração, para que você esteja pronto, preparado, para quando Jesus voltar, você possa subir com Ele. Creia em Jesus como teu Senhor e Salvador. Abre teu coração para Ele. Tudo que Ele prometeu na Bíblia está se cumprindo. Ele disse: eu vou voltar para buscar a minha igreja. Eu vou voltar para buscar aquele que em mim creu. Aquele que creu em Jesus como Senhor e Salvador. Que não adora outros ídolos, que só adora Jesus Cristo, que ama Jesus, sabe que Ele é o Filho de Deus enviado, e que crê na palavra de Deus. Ainda dá tempo, meu querido. Eu acredito que esses sinais que estão acontecendo são avisos de Deus, misericórdia de Deus. Por quê? Porque Ele poderia simplesmente voltar e muitos ficarem para trás, mas Ele quer te resgatar, Ele quer que você esteja pronto a voltar. E eu quero que você analise cada uma dessas profecias cumpridas. Amém? E você venha receber o conselho do apóstolo João. Venha sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome ou roube a tua coroa. Apocalipse 3, versículo 11. Amém? Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Você tem a fé em Jesus? Não a abandone. Você crê nas Sagradas Escrituras como regra de fé e prática? Não pare de crer. Se prepare. Peça o Espírito Santo para te santificar. Abandone o pecado. Abandone o pecado. Abandone os sentimentos ruins, pensamentos ruins, né? Ódio, mágoa, tanta soberba, orgulho, incredulidade, idolatria. Deixe isso. Prostituição, adultério. Deixe os pecados, para que você esteja preparado, para que quando Jesus voltar, você esteja pronto. Você esteja pronto a subir com Ele. Amém? Nós não sabemos o dia nem a hora, mas Ele virá. Amém? Ele virá. E então, se assim Deus permitir, terça-feira que vem, nós faremos então o segundo seminário, a parte 2 do seminário Profecias Cumpridas, sinais
do fim. Vamos orar terminando? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu te glorifico por esta oportunidade de passar aqui um tempo com as pessoas que querem aprender mais da Tua Palavra, onde a pessoa que ouvir, ela tenha os seus olhos abertos. A Tua Bíblia diz: bem-aventurado aquele que ouve, bem-aventurado aquele que pratica as palavras desse livro e crê e põe em prática, que ele venha a ser casa na rocha, casa firme na hora da tempestade. Que o Senhor venha, Pai, fazer uma grande obra na vida dessa pessoa que ouvir essa palavra e se preparar para a Tua volta, em nome de Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A igreja, a noiva de Cristo, juntamente com o Espírito Santo, diz: ora vem, Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.